Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim também vós. O que foi dito quanto a Cristo no texto anterior, agora é dito para todos os remidos de Cristo, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e que vivem com Cristo e para Cristo Jesus. Existem os que já partiram com Cristo, existem os que ainda partirão com Cristo antes do dia do arrebatamento, e existem também aqueles que serão transformados quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Todos estes não mais serão atingidos eternamente pela morte, porque viverão eternamente com Deus e com Cristo Jesus nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Assim também vós, considerai-vos. Este deve ser o sentimento de esperança que deve dominar o coração dos que são de Cristo, os remidos do Senhor. Pois aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, que não mais são dominados pelo pecado, nem são atingidos com o efeito ou consequências do pecado de Adão. A vinda do Messias de Deus criou uma nova ordem de coisas, em que prevalece para os remidos de Cristo a graça de Deus, conquistada pela morte de Cristo em prol de todos os seus remidos, aqueles que fazem parte da igreja amada do Senhor Jesus. Assim também vós considerai-vos como mortos. Paulo diz quanto a Cristo que, em ter morrido pelo pecado, morreu uma vez por todos. Portanto, a morte não mais terá domínio sobre Cristo Jesus. Se nós também fomos mortos com Cristo, porque sua morte expiatória foi, ou seja, foi uma morte substituta, então o pecado e, consequentemente, a morte não terá domínio sobre os remidos de Cristo. Os salvos em Cristo Jesus não têm prazer em praticar o pecado. Isso porque são libertos pelo Senhor Jesus, o nosso Redentor. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Quando Adão pecou,
com ele estavam pecando todos os filhos dos homens, porque todos passaram a ser dominados pela síndrome do pecado. E com isso veio os efeitos da desobediência, que foi a morte. No entanto, os que estão verdadeiramente em Cristo, os que foram redimidos por Cristo, já não seguem mais este mesmo padrão, porque Cristo cravou na cruz do Calvário a cédula que nos acusava. Por isso está escrito: sendo, pois, justificados pela fé em Cristo, temos plena paz com Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Olha o que Paulo diz sobre Cristo no versículo anterior, em Romanos 6:10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Já neste versículo, ele fala o mesmo quanto aos que vivem com Cristo e para Cristo, em que nós estamos mortos para o pecado, porque não somos mais dominados pelo pecado, mas vivemos para Deus e com Deus por meio de Cristo Jesus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Agora, não é por merecer que os remidos estão libertos do poder do pecado e da morte, mas tudo provém de Deus, que em Cristo Jesus nos libertou do pecado e de suas consequências. Ninguém, por méritos pessoais, tem como se livrar do domínio do pecado, nem do reino da morte, sem que viva para Cristo e com Cristo Jesus. Portanto, é indispensável que o homem aceite a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, aqui e agora, durante esta vida presente. Finalmente, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa expressão, nosso Senhor, usada de forma recorrente por Paulo, nos ensina sobre o senhorio de Cristo Jesus. Ele, e somente Ele, que vive e que reina para todo sempre. A obra perfeita de redenção pela expiação e propiciação, realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, satisfaz completamente a vontade do Criador de todas as coisas. Por isso que o Pai o ressuscitou triunfantemente dos mortos e o exaltou acima de tudo e de todos, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. O domínio de Cristo não tem limites. Ele é o príncipe da paz, o legítimo representante do Deus Todo-Poderoso, Criador de
todas as coisas. Podemos finalmente dizer que Deus reina por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Solicitar a você mais uma vez, compartilhe este áudio. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes, semear o Evangelho poderoso de Cristo Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.